Você já se perguntou quem eram os misteriosos filisteus mencionados na Bíblia? Qual era sua origem, cultura e relação com os israelitas? Neste vídeo vamos explorar a fascinante história dos filisteus, suas características únicas e as lições que suas interações com os israelitas podem nos ensinar nos dias de hoje. Origens e história dos filisteus. Os filisteus eram um povo de origem indo-europeia que se estabeleceu na região costeira de Canaã, conhecida como Felícia, por volta do século XII a.C. Suas origens exatas são incertas, mas acredita-se que tenham vindo de uma área conhecida como Mar Egeu. Sua chegada na região trouxe mudanças significativas, tanto culturalmente quanto politicamente. Os filisteus eram conhecidos por suas habilidades militares e por sua organização política. Eles estabeleceram uma série de cidades-estado ao longo da costa, incluindo Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate. Essas cidades eram centros de comércio e cultura, e os filisteus desenvolveram uma sociedade próspera e sofisticada. A presença dos filisteus na região teve um impacto significativo sobre os habitantes locais, especialmente sobre os israelitas. Os conflitos entre os filisteus e os israelitas eram comuns, e as narrativas bíblicas frequentemente mencionam esses conflitos. Um dos exemplos mais conhecidos é a história de Davi e Golias, onde Davi, um jovem pastor israelita, derrota o gigante filisteu Golias em uma batalha que simbolizou a vitória de Israel sobre seus inimigos. Os filisteus também tiveram uma influência cultural sobre os israelitas. Eles introduziram novas tecnologias como a metalurgia do ferro, e sua arte e arquitetura deixaram uma marca na região. No entanto, sua presença também foi vista como uma ameaça à identidade e à fé dos israelitas, levando a conflitos frequentes e à necessidade de resistência e resiliência por parte do povo de Israel. Apesar de sua influência na região, os filisteus eventualmente entraram em declínio. Suas cidades foram conquistadas por outros povos e sua cultura e identidade foram assimiladas por outros grupos. No entanto, seu legado perdurou, e as histórias dos filisteus na Bíblia continuam a ser estudadas e analisadas como parte importante da história antiga do Oriente Médio. Relação com os israelitas. Os filisteus e os israelitas tiveram uma relação complexa e muitas vezes conflituosa, como descrito na Bíblia. Os filisteus eram vistos como inimigos dos israelitas e frequentemente se encontravam em guerra. Esses conflitos eram em parte devido às diferenças culturais, religiosas e territoriais entre os dois povos. Os filisteus ocupavam uma posição estratégica na região costeira de Canaã, o que os colocava em contato direto com os israelitas, que habitavam principalmente as regiões montanhosas do interior. Essa proximidade geográfica contribuiu para os conflitos frequentes entre os dois povos. Um dos aspectos mais conhecidos da relação entre filisteus e israelitas é a narrativa de Sansão, um juiz israelita conhecido por sua força sobre-humana. Sansão teve vários encontros e conflitos com os filisteus, incluindo seu envolvimento com a filisteia Dalila, que o traiu e o entregou aos seus inimigos. Além dos conflitos militares, os filisteus também representavam uma ameaça espiritual para os israelitas. Eles eram vistos como adoradores de deuses pagãos, em contraste com a fé monoteísta dos israelitas. Isso levava a um conflito não apenas físico, mas também espiritual entre os dois povos. Apesar dos conflitos, houve também momentos de cooperação e interação entre filisteus e israelitas. Por exemplo, a história de Davi inclui relatos de alianças e relações pacíficas entre os dois povos em determinados períodos. A relação entre filisteus e israelitas na Bíblia serve como um lembrete das complexidades das relações interétnicas e interculturais. Ela nos desafia a buscar a paz e a compreensão mútua, mesmo em meio a diferenças profundas. Essas histórias também nos lembram da importância de permanecer fiéis aos nossos valores e crenças, mesmo quando confrontados com adversidades. Aspectos culturais dos filisteus. Os filisteus tinham uma cultura distintiva, com várias características que os diferenciavam de outros povos da região. Sua cultura era influenciada por suas origens indo-europeias e por sua localização geográfica na região costeira de Canaã. Uma das características mais marcantes dos filisteus era sua habilidade em metalurgia. Eles eram conhecidos por sua produção de armas e utensílios de ferro, o que lhes dava uma vantagem militar sobre outros povos da região. Essa habilidade em metalurgia também se refletia em sua arte e arquitetura, com muitos artefatos filisteus mostrando um alto nível de habilidade técnica e estética. Além de suas habilidades metalúrgicas, os filisteus também tinham uma cultura religiosa distinta. Eles adoravam uma variedade de deuses e deusas, muitos dos quais eram associados com elementos naturais como o mar e a fertilidade.
Essa religião influenciava sua vida cotidiana e suas práticas culturais. A arte filisteia também era uma parte importante de sua cultura. Esculturas e cerâmicas filisteias frequentemente retratavam cenas da vida cotidiana, bem como figuras religiosas e mitológicas. Essas obras de arte são uma fonte importante de informação sobre a cultura e a sociedade filisteias. A arquitetura filisteia também era impressionante, com muitas das cidades filisteias sendo fortificadas e bem planejadas. Suas cidades eram centros de comércio e cultura, e os filisteus tinham uma reputação de sofisticação e prosperidade. Os aspectos culturais dos filisteus são uma parte importante de sua história e contribuem para a nossa compreensão da cultura do Antigo Oriente Próximo. Suas habilidades metalúrgicas, arte, religião e arquitetura mostram uma sociedade complexa e desenvolvida, que teve um impacto significativo na região. Lições espirituais. Nas narrativas bíblicas, os filisteus representam não apenas um povo inimigo, mas também símbolos de desafios espirituais e morais que os israelitas enfrentavam. Suas interações com os israelitas são frequentemente interpretadas como exemplos de luta entre a fé e a tentação, entre a fidelidade a Deus e a corrupção moral. Um exemplo marcante disso é a história de Sansão e Dalila. Sansão, um juiz israelita dotado de uma força sobre-humana, é seduzido por Dalila, uma mulher filisteia que o trai entregando-o aos seus inimigos. Essa história é frequentemente interpretada como um alerta sobre os perigos da tentação e da fraqueza humana, mesmo para aqueles que são abençoados com dons especiais de Deus. Além disso, os filisteus também são associados com a idolatria e a adoração de deuses pagãos. Suas práticas religiosas são vistas como um contraste à fé monoteísta dos israelitas, e as histórias de confronto entre os dois povos são muitas vezes interpretadas como uma luta entre a verdadeira fé e a falsa adoração. Outra lição espiritual que podemos extrair das narrativas dos filisteus é a importância da fidelidade a Deus em meio às adversidades. Apesar dos desafios que os filisteus representavam, os israelitas são frequentemente lembrados de permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus e de confiarem em sua proteção e orientação. As histórias dos filisteus na Bíblia nos lembram da constante batalha espiritual que enfrentamos em nossas vidas. Elas nos desafiam a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando confrontados com as tentações e adversidades do mundo ao nosso redor. Essas histórias também nos incentivam a buscar a verdadeira adoração e a fidelidade a Deus em todas as áreas de nossas vidas, mesmo quando isso significa enfrentar oposição e desafios. As histórias dos filisteus na Bíblia nos oferecem não apenas um vislumbre do passado, mas também lições valiosas para o presente. Elas nos lembram da importância de compreender e respeitar as diferenças culturais, de buscar a paz em meio aos conflitos e de permanecer fiéis aos nossos princípios espirituais. Assim como os israelitas enfrentaram desafios em sua relação com os filisteus, enfrentamos nossos próprios desafios hoje. Podemos nos encontrar em conflito com pessoas de diferentes culturas e crenças, e podemos enfrentar tentações e adversidades em nossa jornada espiritual. No entanto, assim como os israelitas foram encorajados a confiar em Deus em meio aos desafios com os filisteus, também somos chamados a confiar em Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Devemos buscar a paz, a compreensão e a reconciliação, mesmo quando confrontados com diferenças e conflitos. Que possamos aprender com os filisteus e os israelitas, buscando a verdadeira sabedoria e discernimento em nossas interações com os outros. Que possamos valorizar a diversidade cultural e religiosa, reconhecendo que cada pessoa é criada à imagem de Deus. Que possamos também permanecer fiéis aos nossos princípios e valores espirituais, confiando em Deus para nos guiar e proteger em todas as circunstâncias. Que possamos ser agentes de paz, amor e compreensão em um mundo marcado pela diversidade e pela complexidade. Que possamos honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, vivendo com integridade e compaixão. Se você gostou deste vídeo e achou as histórias dos filisteus e dos israelitas inspiradoras, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. A sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo relevante e inspirador para você. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, obrigada por explorar mais histórias da Bíblia e se inscreva. Bíblia Descomplicada.